A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Boa tarde, meu nome é Fábio Alexandre e eu congrego na Igreja Batista Renovada em Tribobó, cujo pastor-presidente é o pastor Edson dos Santos Monteiro. Eu vim aqui compartilhar com os amados uma palavra acerca de fé. Já em Hebreus, na carta que o apóstolo, que alguns atribuem a Paulo essa carta, mas essa carta nos orienta e nos ensina que no seu capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se acreditam e a certeza das coisas que não se vê. E é justamente nesse sentido que eu quero colaborar com os amados e dizer um pouquinho da fé, falar um pouquinho sobre a fé. O apóstolo Paulo, ele foi uma das pessoas que teve uma transformação, né, na sua trajetória de vida, né, aqui na Terra, através de Jesus Cristo, quando ele praticava a religião judaica, né, o farisaísmo. Ele era fariseu, então ele teve um encontro com Cristo e passou a acreditar em Jesus Cristo. E ele foi aprendendo com os apóstolos e se tornou também um apóstolo de Jesus Cristo, que passou a pregar para aqueles que não eram judeus. E ele nos ensina muitas coisas acerca da fé. Ele ensinando os judeus que habitavam em Roma na sua época, ele escreveu uma carta para a igreja de Roma, né, para os judeus que moravam em Roma, dizendo o seguinte, né, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, que você se torna justo pela fé em Cristo Jesus. Ele nos diz que somente através da fé que somos justificados por Cristo. Ele escreve assim aos crentes em Roma, diz assim, no capítulo 3, versículo 21 em diante: mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Só podemos ser justificados, uma pessoa só pode ser justificada, considerada justa por Deus, se ela passar a ter a fé em Jesus Cristo, depositar fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o justificador da fé das pessoas. A pessoa só alcança a vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Ele escreve também no capítulo 5 da carta aos Romanos, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, a quem Ele enviou, né, seu Filho amado. Então, amado irmão, eu quero dizer para você que existe muitas pessoas na Terra hoje. A Terra possui cerca de 7 bilhões de pessoas, aproximadamente, né? E existem diversas religiões, diversas maneiras de pensar sobre a vida espiritual. Existem diversas religiões que têm como base fé em objetos, em ornamentações, em símbolos, animais,
né? Fazem imagens de animais, esculturas de animais, esculturas de pessoas, esculturas de vários tipos de objeto. E deposita sua fé nisso, acreditando que esse objeto, que aquela figura é um ponto de contato com o sobrenatural, com o Deus ou com os deuses. Mas eu quero dizer que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer para você, você só alcança a vida eterna através de Jesus Cristo. Nenhum outro ponto de contato, nenhuma outra imagem ou escultura, nem outro objeto qualquer, nem nada pode tirar de Jesus Cristo o poder salvífico. E a fé, e você acreditar nessas coisas, faz com que você se torne justo aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia também nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela fé você pode e será salvo por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensinou o seguinte, que pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém venha se gloriar, somente por meio da fé. Então a fé é a certeza daquilo que você está esperando. Se você espera uma vida eterna com Deus, você tem que ter fé em Jesus Cristo. Se você tem fé que vai para os céus, vai se encontrar com Jesus Cristo nos céus, você tem que acreditar. Se você tem fé, diz que tem fé, mas não mantém essa confiança, suas práticas não condiz com a sua fé, eu sinto em dizer que você tende a não alcançar, não vai conseguir alcançar a salvação em Deus. Por isso, fica essa dica: sem fé é impossível agradar a Deus. Falou, meu amigo, minha amiga? Deus te abençoe. Tenha fé. Somente através da fé você alcançará a vida eterna. Amém? Um grande abraço. Deixo aqui a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde sempre. Que Deus ilumine a tua mente, para que você enxergue, para que você perceba que somente através da fé em Jesus você se torna filho e filha de Deus. Fica na paz, Deus te abençoe. Amém? Um grande abraço.